Olá! Dando início ao quarto episódio do Nova Lima, Ontem, Hoje e Amanhã, eu não posso deixar de agradecer a todos que nos acompanham pela audiência. O nosso primeiro episódio recentemente ultrapassou a marca de 2.000 visualizações e os outros dois também estão seguindo o mesmo caminho. Mas ainda assim, eu gostaria de lançar aqui um desafio. Que tal tentarmos bater a marca de 3.000 visualizações já nesse episódio? E para isso eu peço a vocês que ainda não o fizeram, que acessem o canal JMA TV e façam a sua inscrição. E olha, não se esqueçam de ativar as notificações. Deixem seus likes a cada novo vídeo. Acessem também o nosso perfil no Instagram e o nosso site. E como sempre, acompanhe conosco o nosso episódio de hoje, que começa logo após a mensagem dos nossos patrocinadores. Vamos lá? Qual é a função do judiciário? O seu papel é julgar de acordo com a lei os conflitos que surgirem na sociedade. Ao Poder Judiciário compete interpretar as leis e aplicar o direito de acordo com os casos a ele apresentados, por meio de processos judiciais que começam por iniciativa dos interessados. Assim pode-se sucintamente definir o papel do judiciário. Mas a verdade é muito mais. Aos seres humanos foi dada a capacidade de pensar por si só, de raciocinar, de absorver, avaliar e reagir a cada informação, experiência ou estímulo de forma única, individual, particular. Essa é com certeza uma das características que definem e diferenciam os seres humanos dentro do reino animal. Porém, o processo de desenvolvimento da espécie, o convívio coletivo e o consequente nascimento das sociedades tornou necessária a criação de parâmetros e balizas para que, dentro de suas individualidades, as pessoas pudessem viver em comunidade pacificamente. Ao longo de milênios, esses parâmetros foram sendo discutidos e aprimorados de forma que pudesse orientar a resolução de possíveis conflitos que fossem aparecendo. Conflitos por divergência de conduta, por diferenças de linha de raciocínio ou até mesmo por divergência na interpretação das próprias regras e parâmetros. Até onde vai o direito de cada indivíduo inserido em uma sociedade? Onde começam e terminam os meus espaços? Quais os corretivos e punições adequados e proporcionais a cada caso de transgressão às regras de conduta? Debruçados sobre essas questões, inúmeros e ilustres estudantes das mais diversas ramificações do direito levaram séculos até trazerem a convivência em sociedade para os parâmetros que conhecemos hoje. A importância do universo jurídico para o caminhar da sociedade como um todo é tamanha que não se altera com a diminuição ou expansão de seu âmbito de atuação.
seja no âmbito municipal, estadual ou nacional, não haveria o convívio em sociedade como conhecemos sem as regras dispostas na legislação atual. E tão importante quanto as regras e leis em si são aqueles que as interpretam e as aplicam, que interpretam caso a caso a melhor aplicação das leis e que, portanto, garantem por meio dessa prática o equilíbrio na resolução de conflitos e a sua conclusão de forma pacífica, racional e proporcional. Não foi, não é e não será diferente aqui na nossa cidade. Nossa Nova Lima não teria trilhado seu caminho até aqui da forma que o fez sem ter sido submetida pontualmente a intervenções jurídicas, que garantiram a resolução de seus eventuais conflitos da melhor forma possível, dentro do que dispõem as leis. Sendo esses conflitos da natureza que fossem, interpessoais, empresariais, territoriais, criminais ou quaisquer outros, o Judiciário de Nova Lima esteve, está e continuará lá para garantir o desenrolar dos acontecimentos de forma adequada. Nesse episódio, vamos conhecer um pouco mais da história do Judiciário de Nova Lima, pela voz de quem viveu e de quem vive esse universo de perto no nosso município. Para esse episódio, foram escolhidos a dedo representantes para o ontem, o hoje e o amanhã do Judiciário de Nova Lima, bem como para a conexão entre esses períodos. E para começar a contar essa história, o Nova Lima ontem, hoje e amanhã está hoje aqui no estúdio com o senhor José da Cruz Lacerda Neto. Ele é um nova-limense que, ao longo dos seus 93 anos, viveu e conheceu as minúcias desse universo, além de ter participado ativamente da vida e do desenvolvimento da nossa querida Nova Lima. Então, para nós começarmos esse nosso bate-papo, eu pergunto, quem é o senhor Lacerda? Eu sou um cidadão, estudei, trabalhei no fórum até aposentar, aposentei, fui trabalhar em outras entidades, vivi muito feliz com o esporte, trabalhei e hoje estou aqui sentado diante de uma personalidade que é o meu amigo Dr. Juarez. Muito obrigado, senhor Lacerda. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Me fala, quem foi o pai do senhor? Meu pai foi um cidadão, foi diretor do Vila Nova, jogou futebol, trabalhou no fórum. Qual o nome dele, senhor Lacerda? Meu pai chamava José da Cruz Lacerda Júnior. É filho, e depois passou para Júnior, que é mais bonito. E a mãe do senhor Lacerda? Estela Coesse Fonseca Lacerda. Que ótimo. O senhor nasceu quando, senhor Lacerda? Eu nasci dia 9 de fevereiro de 1930. E o senhor está então hoje com quantos anos? Hoje eu estou fazendo 93 anos e uns meses. Que ótimo. Parabéns, senhor Lacerda. Senhor Lacerda, me conte um pouquinho da infância do senhor. O que o senhor fez quando jovem, quando garoto ainda? Naquela época, a cidade era mais tranquila, então a gente podia andar na rua descalço, tinha os passeios, andava nos passeios, brincava na rua, porque não tinha movimento. Fui crescendo, com 12 anos, eu formei no 4º ano de grupo escolar, não tinha admissão em Nova Lima, meu pai me mandou para Belo Horizonte, fiz o 4º ano, acabei o 4º ano, fiz admissão no Colégio Padre Machado, um ano. Depois de lá eu fui para o Colégio Arnaldo, estudei até 1948, vim para Nova Lima para ajudar meu pai que estava aposentado, estava adoentado, então vim para Nova Lima e fui ajudar para meu pai no cartório criminal. Mas antes disso, eu fiquei sabendo, né, seus filhos me contaram que o senhor andava brincando lá no Fórum de Nova Lima quando era bem garoto, né? Quando construiu o fórum, a gente era normal, a cidade interior. Eu nunca tinha visto um salão encerado.
Então, cerrado, eu e os meninos, colegas da rua, entrava, papai tinha sido nomeado escrivão, era uma ala do salão de júri, e nós ficávamos ali escorregando na cera do salão. Mas vamos então dar uma sequência aqui. Senhor Lacerda, e a família do senhor? O senhor casou-se com quem? Quantos filhos o senhor teve? Netos, bisnetos? Eu sei que o senhor tem bisnetos. Para falar a verdade, eu acho que minha família é uma coisa que eu tenho no coração. A mais bonita família que tem. Família grande, todo mundo, não tem nenhum que perverteu. Mas por causa do pai e da mãe, né? Evidentemente. Minha esposa chamava Simone. Quando eu fui tirar a certidão de nascimento dela, o nome dela não era Ivone, era Altair. E Altair é o nome da minha sogra. Aí eu tive que entrar na justiça, já estava no cartório mesmo. E entramos e modificamos dela para Ivone. Aí eu casei Ivone Alevato. Passou a chamar Ivone Alevato Lacerda. Espetacular. Espetacular. Tenho saudade dela. Espetacular. E criamos os filhos. Quantos filhos? 6 filhos. Depois dos 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres. Vieram os 12 netos. Nossa Senhora. 6 netos, 6 homens, 6 mulheres. Olha. Depois perdi a conta. E os bisnetos? Bisneto tem 18 bisnetos agora. Que ótimo. Nem vou perguntar para o senhor o nome, porque eu vou te contar. Eu tenho 6, eu já confundo. Mas vamos ver uma coisa aqui. Tem uma história muito interessante do avô do senhor. Nós falamos que o seu pai foi o primeiro escrivão do crime. Mas o seu avô, o pai do seu pai? Porque ele tinha agência de correio, ele foi indicado para trazer a emancipação de Nova Lima, lá de Ouro Preto. A carta de emancipação? A carta de emancipação. Que Nova Lima era dependente de Sabará. Então ele chegou, diz quem me contou na época, que ele vinha a cavalo e o pessoal do Sabará não queria emancipar Nova Lima, ia atrás dele para não deixar. Ele chegou em Nova Lima com festa, com o documento de emancipação de Nova Lima. Ele passou a chamar Vila Nova de Lima. Isso. Senhor Lacerda, então o senhor trabalhou no Fórum Antigo, não nesse que está funcionando hoje, no Fórum Antigo. No antigo. Tá? Porque o seu pai foi o primeiro escrivão do crime e o senhor foi o segundo escrivão do crime. Né? E tem uma passagem muito interessante do senhor com um grande nome da política de Minas. E chegou um cidadão que veio de Belo Horizonte. Eu fui na casa dele, almocei na casa dele, ele era solteiro ainda. Fui no casamento dele em Belo Horizonte. Quem era esse homem? E quem era esse homem? Dr. Francelino Pereira. Que chegou a ser o nosso governador. Foi ótimo governador. Muito amigo, muito amigo. E eu, como delegado de polícia, eu fui, logo que eu saí da academia, eu fui para Uberaba. E lá eu tive o prazer de fazer a segurança do Dr. Francelino Pereira, ele como governador do estado. Olha como que as coisas, isso já tem tempo também. Né? Mas vamos lá, depois que esse prédio do Fórum Antigo, ele foi derrubado e nova obra começou para a construção desse que ainda está hoje funcionando como fórum. Né? O senhor sabe que em 2 outros lugares nós tivemos um funcionamento do fórum. O senhor não se recorda que passou pela Casa Aristides? Foi para a Casa Aristides, que foi para lá, mas não participei mais nada. O senhor já estava aposentado? Tá. E o senhor sabe também que o fórum, durante o período de construção, ele funcionou no Teatro Municipal de Nova Lima? Funcionou no Teatro Municipal, mas eu não recordo assim, muito caso municipal, não, porque já não estava trabalhando em Nova Lima mais. Tá. Não, mas isso é só para a gente ficar um traço histórico, né? Porque nós temos essas informações e o senhor, como viveu
esse período, não trabalhando mais, como o senhor já disse, o senhor estava aposentado, é importante que a gente deixe marcado que realmente isso aconteceu, funcionando na Casa Aristides e no nosso Teatro Municipal. Mas então o senhor chegou à aposentadoria, a merecida aposentadoria. Eu tenho informação de que o senhor passou pela ACM aqui em Nova Lima. O que o senhor fez na ACM? Primeiro eu fui lá como funcionário. Depois a diretora lá saiu, eu fiquei como diretor da ACM. Tinha um presidente e eu fui o diretor. Eu respondia por todas as ações da ACM, os funcionários, salário, tudo. O senhor Lacerda, a ACM é a Associação Cristã de Moços. Mas depois disso, vamos falar um pouquinho do senhor Lacerda como filatelista? E eu tenho aqui, né, alguns dos selos do senhor, e inclusive um que é extremamente famoso, né? Esse aqui, senhor Lacerda, está dando para o senhor identificar? É um olho de boi, né? Esse é o olho de boi, que é o olho de boi oficial, ali em cima. Ah, tá. Esse de 90. Esse é só 30, 60, 90. Não tem, Esses são os afamados. Que teve, que não teve. Não teve. Ah, muito bem. E isso aqui, então, é apenas um dos álbuns do senhor Lacerda como filatelista. Já tem mais 2, 3 álbuns ainda de selo aí. Que ótimo. Além dele. Mas além disso, eu tenho aqui também outra informação. Que o senhor também colecionava dinheiro. Eu colecionava porque eu gostava de... Só notas novas, tinindo, eu guardava. Mas vamos dar um pulinho aqui mais adiante. O senhor também foi treinador de vôlei e treinador masculino e feminino. Foi feminino. Só feminino? Masculino eu jogava também. Então nós temos aqui uma foto de um time feminino de vôlei. E o senhor foi o treinador desse time. Nós temos aqui, inclusive, a doutora Nancy Couto. Nancy Couto é viva até hoje. Isso. Ela era a cortadora. 3 cortadoras, eu tinha 4. Porque todo o time interior tem 3 cortadoras. Eu tinha 4. Ela era uma das cortadoras. Que ótimo. E aqui nós temos o senhor como jogador de basquete. Esse aqui esse é o inscrito do Vila Nova, sempre para jogar no interior. Correto. E dessa turma toda aqui, todo mundo vivo? Todo mundo, só eu. Senhor Lacerda, aqui nós estamos também fazendo um museu. E nós pedimos aos seus filhos que nos apresentasse, nos brindasse com uma peça que tem muito a ver com a sua história. Que peça é essa, senhor Lacerda? A janela é porque o fórum era pequeno, meu cartório atendia acidente do trabalho, que era muito executivo fiscal, era escrivão eleitoral, tinha as caixas com as pastas dos eleitores todos, nas prateleiras, não cabia mais nada. Então, para aumentar o tiquinho, eu aumentei 1,5 metro mais ou menos, pus a janela ali, para atender, porque ninguém cabia lá dentro do cartório. E essa janela, quando o dia roubou, a janela eu trouxe para casa, porque era minha, né? Eu levei, não tinha nome, meu nome, mas todo mundo sabia, cara. Senhor Lacerda, então quer dizer que o senhor teve que tirar dinheiro do seu bolso para mandar fazer essa janela? Não é só janela, não. Também não reclamei dela, nem pensava nisso. Mas de qualquer forma está registrado nesse depoimento do senhor. Tá? E como nós recebemos do senhor essa janela, nós temos aqui por hábito também presentear aqueles que são por nós entrevistados. Esse aqui é um brinde do programa para o senhor. Abra, por gentileza. Vai para o meu armário, na coleção que eu tenho lá de cálice, de bandeirinha, que bom. de títulos. Muito bom. Aí está o nome do programa, tá bom? Tá. O nome do senhor e a data do programa. Tá bom? Para que o senhor se lembre bem dessa sua passagem por aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos. Pode ser guardado no carinho. Isso.
vida longa para o senhor e muito obrigado pela sua história aqui na comarca de Nova Lima. Então aí, filho, muito obrigado, muito obrigado. E vocês sabiam que o nosso fórum, ao longo do tempo, acumulou algumas histórias assombradas? Eu estava trabalhando no gabinete da Segunda Vara Civil, com a doutora Soraya, na época, e com o estagiário, o João Paulo de Moraes, hoje advogado. E por volta das 7 horas, eu ia ficar até umas 19h30, ele até as 20. Foram 3 batidas na porta, bem fortes. Alguém querendo entrar. O João Paulo levantou para atender. Como a minha mesa estava bem próxima à porta, eu falei, não, deixa que eu atendo. E rapidamente, questão de segundos, eu abri a porta e não tinha ninguém. Aí eu pensei comigo, deve ser o Manuel, que era o gerente da Segunda Vara Civil, brincando com a gente. Rapidamente, abri a porta da Segunda Vara Civil, trancada com a chave. Olhei no vidro, tudo escuro. Não tinha ninguém no fórum, tudo escuro e deserto. Voltei para minha mesa, falei, João, não tem ninguém no fórum não. Essas batidas que nós escutamos não eram de ninguém. Aí ele me disse, pensando bem, eu ia embora às 20 horas, mas eu vou embora agora com você. Tem um fato bem interessante com o seu Toca, porque a gente tinha um horário de chegar, mas não tinha um horário de sair. E nessa época eu trabalhava com a doutora Maria de Lourdes Santa Gema. E a gente estava trabalhando, eu acredito que seja em torno das 20 horas, 20h30, assim, e o Toca começou a passar mal. Aí, como só estava eu e a doutora Maria de Lourdes no fórum, ela pediu para mim, falou comigo assim, Marquinhos, sobe e fecha as salas lá e apaga as luzes para a gente poder ir embora, que eu vou ligar para o doutor Juarez para a gente poder tomar as atitudes, pelo fato dele estar passando mal. E seu Toca sempre foi uma pessoa assim, muito... aquele fórum era dele, ele tinha um amor por aquilo. E quando eu cheguei, ele tinha um cambão de chaves na mão. E ele começou a falar comigo, essa aqui você vai fechar a porta da secretaria tal, essa aqui tal, você fecha as janelas, não sei o que, me dando aquelas ordens lá. Aí eu subi e realmente fui cumprindo as ordens do seu Toca lá, fechando as portas e tudo. E resolvi apagar todas as luzes lá de cima, já que o fórum ia ficar sozinho lá, ele ia sair. Então logo eu desci, a doutora Maria Lourdes chegou perto de mim e falou assim, ô Marquinhos, você não apagou as luzes lá não? Lá da coisa que estão acesas. Você fechou a porta, eu vi o barulho de você fechando as portas, mas você não apagou as luzes. Aí eu virei para a doutora Maria Lourdes e falei, doutora, eu apaguei todas as luzes e vamos embora porque eu não vou voltar lá em cima não. E vamos embora. E o doutor Juarez já tinha chegado e tomado as providências para o seu Toca no hospital. Eu era gerente da Vara Criminal e da Infância e Juventude, aqui da comarca de Nova Lima, 2016 a 2018. E nesse período, o guarda e a Valéria, que é a gerente da contadoria de Nova Lima, me chamaram. Porque dentro dessa sala, da sala da Valéria, fica a sala de vídeo, de monitoramento. E me disse que por volta das 4h30, 5 horas da manhã, uma senhora subiu as escadas, do primeiro para o segundo andar, com os processos na mão, se direcionando à Secretaria da Vara Criminal. Ao que parece, para devolver os processos para a Secretaria. Só que era de madrugada, 4, 5 horas da manhã, e o fórum tem guardas, tem esses monitoramentos que filmaram, e a Valéria chegou a ver junto com o guarda Antônio, e me chamaram. Quando foram selecionar o vídeo, no horário, no dia específico, para eu ver, como responsável pela secretaria, a tela ficou preta, travou, e durante vários dias tentaram essa recaptura dessas imagens e até hoje não foi possível vê-la.
Eu passava com minha mãe, quando criança, ela sempre ia visitar meus avós, ali perto do Campo do Vila. Eu passava tanto descendo quanto subindo, escutava máquinas de datilografia, naquele espaço grande, né, bonito, com jardim externo, e dizia para ela: mãe, quando eu crescer eu vou trabalhar aqui. No dia seguinte a mesma coisa, e aquilo ia se repetindo ao longo do tempo. Essa ideia de trabalhar no fórum passou a ser trabalhar no fórum e com o Dr. Juarez. Entrei no fórum pela primeira vez para fazer meu título de eleitor com 17 anos. E entrei achando que eu ia conhecê-lo, que eu estaria por ali, né? Mas entrei numa secretaria, foi no primeiro andar, e fiz o título de eleitor. E não o encontrei. Quando na minha primeira eleição, eu recebi um convite que eu seria presidente de sessão, na minha primeira votação. Agora eu vou conhecer o Dr. Juarez. E fui para a Aurilândia, né, na sessão da Aurilândia, e para isso houve uma reunião anteriormente. Essa reunião foi no Teatro Municipal, e fui para essa reunião quando quem estava lá na bancada para passar as instruções, as coordenações para a gente? O Dr. Juarez. Só que foi mais uma frustração, porque o teatro é muito amplo, e ele estava lá naquela mesinha, lá na frente, no palco, e não deu para ver muito bem, né, e nem se aproximar, e a reunião acabou, e eu não conheci o Dr. Juarez pessoalmente. E a vontade permanecia. Aí eu fui estudar piloto de avião, né, no aeroporto Carlos Prates, e caí de paraquedas no Fórum de Nova Lima, através de um concurso interno realizado pelo Dr. Sérgio André da Fonseca Xavier, hoje desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ele fez uma seleção interna, foram 99 inscritos, e eu fiquei entre segundo e terceiro lugar. Apenas uma vaga, então não fui chamado. Tempos depois, aproximadamente 6 meses a 8 meses, o telefone toca, perguntando se eu queria substituir a telefonista do fórum. Mas que depressa, aceito. E me dirigi ao fórum. Primeiro dia para trabalhar, a administradora à época, Sônia Faria, me pegou pelas mãos, literalmente. E nós subimos a escada e falou: vem cá, eu tenho que avisar o diretor do fórum. E eu fui. Chegando lá, quando abre a porta, Dr. Juarez Moraes Azevedo. Batemos um papo, ele traçou meu perfil e eu fui aceito para fazer a parte de telefonia do fórum. No meu primeiro dia, deu um problema na audiência do juizado especial e chegou em mim: Juliano, estamos precisando de uma pessoa que faz audiência e não temos essa pessoa. Você aceita? Eu disse: onde que é a sala? Me dirigi até a sala, o doutor Alexandre estava lá sentado, me apresentei para ele e disse: doutor, eu estou aqui para substituir a telefonista, meu primeiro dia de fórum. Não sei nada, mas estou disposto a aprender com o senhor. Passados mais uns 6 meses, o Dr. Juarez precisava nomear 4 pessoas à época, e meu nome foi o primeiro a ser lembrado. Talvez pelo trabalho que eu fiz durante esses 30 dias, né? Aí ele fez a minha nomeação em 2002 e fui direcionado para a 2ª Vara Civil de Nova Lima, onde estou atualmente. E finalmente eu consegui trabalhar, conhecer o Dr. Juarez, e hoje até me considero um amigo pessoal. E só deixando uma mensagem, que a palavra, o pensamento positivo, a nossa fé, é que determinam o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. A gente é aquilo que pensa. Bem, e para falar do judiciário, da história do judiciário de Nova Lima, eu não poderia deixar de trazer para perto de mim essa que foi minha companheira ao longo de 28 anos de magistratura, a minha toga. Essa que eu vesti, que foi a minha segunda pele, que eu vesti ao longo de todas as audiências que eu presidi como juiz de direito. Então eu convido a todos para conhecermos um pouco da comarca de Nova Lima. O nosso Tribunal de Justiça, no livro Comarcas de Minas Gerais, de 1711 a 2014, aponta todas as nossas comarcas. E a nossa em especial, no caso Nova Lima, nós encontramos as folhas 188 as seguintes informações. Decreto número 615, de 16/5/1936. Marca o dia 30 de maio corrente a instalação do termo de Nova Lima. E logo a seguir temos o Decreto-Lei número 148, de 17/12/1938, que diz o seguinte: conforme quadro da Divisão Territorial Administrativa e Judiciária do Estado, a que se refere o Decreto-Lei, a comarca de Nova Lima foi criada com o termo único de Nova Lima, desmembrado da comarca de Sabará.
Esse é o início da nossa comarca. Tanto é que o nosso primeiro juiz aqui assumiu em 1939, o juiz Moraes Quintão. Depois desse primeiro juiz, nós tivemos diversos outros. E agora nós apresentaremos para vocês a sequência de todos os magistrados e todas as magistradas que atuaram, que judicaram na comarca de Nova Lima até a presente data. Vamos lá? Mas todos nós sabemos que o judiciário não é feito apenas de magistrados. Para que os juízes cumpram a sua missão, outros profissionais, outros atores devem estar junto a ele. E por aqui eu gostaria de apontar algumas pessoas do Ministério Público, da advocacia, servidores públicos, funcionários que trabalharam conosco ao longo de todos esses anos. E eu não poderia deixar de começar citando aqui Dr. Sadi Bedran, o promotor que trabalhou uma vida inteira na comarca de Nova Lima. Dr. Sadi era um promotor que todo mês, já aposentado, ele fazia questão de passar no fórum e falava o seguinte: eu vou conversar com o meu juiz. Subia, tomava um café comigo e falava: doutor Juarez, agora eu vou conversar com a minha juíza, e descia para conversar com a doutora Nilza. Isso é todos os meses, durante um largo espaço de tempo. E o Dr. Sadi foi quem me indicou dia, mês e ano da chegada e da partida de todos os magistrados que compõem a nossa linha do tempo até uma determinada época, evidentemente. Temos também o Dr. Olinto Salgado, foi o promotor que me recepcionou aqui quando eu cheguei, grande profissional. Fé Fraga França, hoje procuradora, e parece-me que o Dr. Olinto também é procurador de justiça. A doutora Fé, minha conterrânea de Muriaé, e quem me deu a notícia de que eu estava sendo promovido para Nova Lima. E a minha grande companheira ao longo de muitos anos, mais de 20 anos, doutora Elva Canteiro. E, finalmente, doutora Elaine, uma grande promotora que atuou em Nova Lima durante um período, cooperando e fazendo isso com a maestria sem igual. E não podia também esquecer grandes advogados que passaram pela comarca de Nova Lima e que labutaram aqui durante o meu período. Doutora Cássio Paulino de Paiva, doutor Adão de Pádua, doutor Davi Guedes, o grande advogado do júri, doutora Luísio Vieira, presidente da OAB, e mais recentemente, doutor José Roberto Marques, que foi quem eu introduzi no Tribunal do Júri de Nova Lima, já que o doutor Davi estava deixando. Doutor Cássio Magnani, que foi trabalhar durante um tempo em que nós não tínhamos ainda a Defensoria Pública. Doutor Cássio fez um trabalho fenomenal aqui, ajudou-nos a deixar o serviço de Nova Lima em dia. Depois, doutor Ivan Gurgel, que também trabalhou aqui conosco, era funcionário, era procurador da prefeitura e veio trabalhar como defensor público. Ainda não tínhamos a Defensoria Pública. E finalmente, doutora Sandra Nunes, que era ex-funcionária da Caixa Econômica Estadual e também foi, ao fim da Caixa, ela foi trabalhar na vara criminal e quando eu vi que ela era advogada, eu falei: não, a senhora vai trabalhar na Defensoria. E trabalhou comigo muito tempo e trabalhou muito bem. Eu gostaria também de homenagear grandes servidores do Judiciário de Nova Lima. E o faço na pessoa desses servidores, que são os mais antigos
e que labutaram e muitos ainda labutam aqui na comarca. Manuel dos Santos, Marlene Brito, Sônia Machado e Cristina Salles. Esses funcionários são exemplares e em nome deles eu homenageio todos os servidores que ainda estão trabalhando na comarca de Nova Lima. Mas temos também aqueles funcionários que trabalharam durante muitos e muitos anos, seja na limpeza, seja no café, mas que trabalharam e nos ajudaram muito. Dona Geni, Dona Modesta, Dona Eliette e o Gabriel Nunes, que até hoje está trabalhando aqui em Nova Lima. O nosso muito obrigado a esses servidores. E atualmente temos 3 promotoras, doutoras Cláudia, Renata e Silvia. E já caminhando para o final, não podíamos deixar de citar o nosso eleitoral. São servidores que trabalharam e trabalham muito também pela comarca de Nova Lima. E o fazemos nas pessoas de Adelma e Daniela Pena. Não podíamos também nos esquecer dos defensores públicos. E aqui nos lembramos da doutora Marina Lage, doutor Christian Iguchi, doutor Eduardo Fusti, doutor Diego Escobar e da doutora Isabela, todos os defensores públicos aqui em Nova Lima. E eu gostaria de homenagear a todos os servidores que estão em atividade hoje na pessoa do nosso Ricardo Pedrosa. Nós temos também uma pessoa que durante muitos anos morou no Fórum de Nova Lima, zelando pela sua segurança, embora não servidor. O Sr. Toca é uma pessoa que deixou uma grande saudade para todos nós que o conhecemos e que com ele trabalhamos. Nós temos também servidores que infelizmente já se foram. Fernanda Liboni, chefe da Secretaria Criminal. Temos o Sr. Geraldo de Brito, oficial de Justiça. O Sr. Queiroz, também oficial de Justiça. Vander, como os outros 2, oficial de Justiça. Paulo Clark, que foi chefe de uma das secretarias. E Rosângela, que foi nossa assistente social. E o que seria dos juízes se não fossem também os seus assessores? É óbvio que durante muito tempo nós não tivemos esses profissionais, mas a partir do momento que eles passaram a integrar o nosso quadro de servidores, foram de uma serventia fenomenal. E de todos que trabalharam comigo, eu gostaria muito de destacar Carolina Matos, que trabalhou muito comigo, e do Domingos Barroso. Ele hoje trabalha como defensor público no Rio Grande do Sul, grande profissional. Esses 2 servidores trabalharam muito pela comarca de Nova Lima, podem ter certeza disso. E a toda evidência, homenageando esses 2 servidores, esses 2 assessores que trabalharam diretamente comigo, eu estou estendendo essa homenagem a todos os assessores dos outros magistrados que por aqui passaram e que continuam aqui trabalhando e contando com o apoio desses profissionais. Uma outra pessoa que a comarca de Nova Lima, não pode se esquecer nunca é da Dona Maria Albertina, que comandou o comissariado de menores dessa cidade durante muito tempo, prestando um inestimável serviço. Obrigado, Dona Maria Albertina. E ficam aqui as nossas desculpas, se por acaso deixamos de citar o nome de alguém. Mas a nossa intenção foi cobrir todos os servidores que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o bom desempenho aqui do Judiciário na comarca de Nova Lima. Eu queria abrir um espaço nesse programa para agradecer ao senhor Elmo Gomes. Elmo Gomes é um historiador de Nova Lima e ele arrecadou, ele juntou ao longo de sua vida fotos históricas de Nova Lima, fatos históricos da cultura popular e da vida cultural de Nova Lima. E todo esse acervo agora, depois de várias tratativas, faz parte do canal JMA TV. E estamos chegando ao final de mais um programa. E eu gostaria de agradecer imensamente essa nossa audiência. E convidar a todos para continuar nos acompanhando no canal JMA TV. E não se esqueçam do desafio que nós lançamos no início desse programa. Vamos atingir as 3.000 visualizações já nesse programa? Eu conto com a participação e com o apoio de todos vocês. Muito obrigado e até o próximo programa.